Olá, olá, olá. Evangelho segundo João, capítulo 8. Logo nos primeiros versículos, depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar em pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, que Moisés nos deu, aliás, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Tá certo? Este é um dos acontecimentos e um dos textos, talvez, mais ministrados, né? Quando a gente fala de perdão, fala da misericórdia de Deus, este é um dos textos levantados aqui de uma forma muito, muito bonita e muito clara a respeito do perdão ou da culpabilidade humana. Depois que Jesus diz isso para eles: olha, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher, rapa fora todo mundo, a começar pelos mais velhos, diz o texto, tá certo? Ou seja, a autoavaliação é necessária, eu entendo assim. O problema nosso é estigmatizar os outros, e no que nós fazemos isso, tentamos cobrir a nossa vergonha ou o nosso pecado com a ideia de que existe um mais pecador que nós. A gente estava falando sobre isso. Mas Jesus mostra aqui que aquela mulher foi pega no ato de adultério, foi pega ali se prostituindo ou tendo relação sexual ilegítima, não era seu marido, tá? E aí os fariseus e os doutores da lei, medíocres como são, queriam pegar Jesus em alguma contradição, levam ela até lá e intentam isso contra ele. Mestre muito sábio, Jesus, de uma forma maravilhosa, Deus na terra, para dar uma resposta desta e quebrar a perna de todos eles. Ficaram sem ação, porque ao fazer uma avaliação natural, uma avaliação intrínseca, eu não tenho que responder pelos pecados dos outros. Eu não tenho que responder pelos pecados de ninguém, na verdade. A única vida que eu respondo por ela sou eu. E aqui, no caso, ainda tenho a obrigação de educar minhas filhas, né? Mas entenda, perante Deus, cada um vai se apresentar sozinho. E lá não tem desculpar porque o fulano, porque o ciclano, porque o betrano. Não vamos conseguir fazer como Adão e Eva fizeram. Quando Deus pergunta a Adão o que aconteceu, Adão diz assim: ó, a mulher que tu me deste, na verdade tá culpando Deus, né? Tá vendo? A culpa é sua, o senhor me deu essa mulher aí, ó. Tá vendo o que virou? Ela me convenceu, eu, comia o fruto do conhecimento do bem e do mal que o senhor tinha dito para não fazê-lo. Aí Deus vai falar com a mulher, e a mulher fala assim: não, mas a cobra, a serpente me enganou. Todo mundo tem uma autojustificação para a burrada que faz, ou para falta de senso, ou para falta de valores morais, entenda? Mas aqui, essas pessoas puseram a mão na consciência. Atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Isso é impossível para a natureza humana ou para o homem na terra, porque nós pecamos por pensamentos, pecamos por ações, ou pecamos por não reagir quando deveríamos, por omitir o bem, ou por não fazer o bem quando é necessário. Então, de todo fato, a gente acaba cometendo pecado. E é interessante, se você pegar Romanos 14, os versos 20, cola lá no fim do capítulo, verso 20 e alguma coisa, vai dizer assim, tudo que não é de fé é pecado. E o pecado é o que traz condenação para a vida do homem.
E aqui Jesus está dizendo, olha, tá vendo? Olha o seu coração, todos nós, ou todos vocês, melhor, misericórdia, Jesus falando, ele diz assim, ó, todos vocês estão na mesma condição. E este caso aqui do capítulo 8 mostra isso. Todos nós estávamos sob a condenação do pecado. Todos nós estávamos sob a condenação do inferno. Íamos ficar eternamente separados de Deus. Entende isso? Se Deus não toma uma atitude, se Deus não envia Jesus Cristo, se o Espírito Santo não é enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, disse Jesus, porque não crê em mim. Não crer em Jesus é o principal e o mais absoluto e condenatório dos pecados. Crer em Jesus é o único modo e meio de salvação. A graça de Deus é ofertada a nós. O Espírito Santo nos convence e nós, de forma muito inteligente, respondemos a Deus. Sim, eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por minha causa e culpa. Tá certo? Pense nisso. Pense nisso. Pense muito nisso e tenha um ótimo dia.